Olá pessoal, continuando aí a nossa trilha do plano Starter da plataforma Gestic 360. Vamos hoje aqui entrar no dashboard do módulo de DRE. Vamos lá. Aqui, então, nossa página inicial do módulo DRE. A gente já viu aqui como importar o arquivo, já viu o DRE gerencial montado, né? Que a gente pode fazer os filtros, enfim, olhar por competência, olhar por caixa, o período que a gente quer ver, traz a média. Depois, quando você tiver aqui mais dados, né, vai trazer também olhando o período anterior, o ano anterior, né? Bom, esse período que você está vendo aqui, de junho até agosto de 2025, a média dele foi de receita bruta foi essa. Se tivesse 2024 aqui também, ele traria a média do mesmo período, né, do ano anterior. Tá? Então também é um dado importante para a gente ver se está crescendo, né, se está decrescendo, como é que está os custos, como é que estão as despesas, comparação com o ano anterior. Tá? Então vamos hoje falar aqui do dashboard. O dashboard traz algumas informações bem interessantes. A gente também tem os filtros aqui para olhar a competência ou caixa, visão mensal, os lançamentos e o período que a gente está analisando. Tá? Então aqui ele vai trazer um bloco comparativo, vai trazer aqui a receita líquida, né, do período base. Tá? Então, por exemplo, ele está olhando agosto, aqui que é o último mês, né, versus a média entre junho, julho e agosto. Então agosto foi 8,6% maior que a média da receita líquida. A margem de contribuição também, e nesse caso ela foi 6,4 pontos percentuais mais baixa que a média. Então nos outros meses a gente teve uma margem melhor. Despesas fixas foi menos 0,2 pontos percentuais, mais baixo que a média, que é bom. E o lucro líquido menos 6,8 pontos percentuais abaixo da média também. Então esse mês faturou mais, né? O que é importante que eu falo, né? Não é olhar só o faturamento. Esse aqui é um exemplo. A empresa faturou mais no mês, mas teve menos resultado. Ok? Aqui traz o bloco aqui de rentabilidade, né? Traz o grau de alavancagem operacional, quanto o resultado tende a reagir a variações da receita. Tá? Então, nesse período, o lucro líquido tende a variar 1,45 vezes a variação da receita. Tá? Aqui, olhando a média, né? Então, na média, tem uma variação mais baixa, mas agosto, como a gente viu, também teve aqui uma variação mais alta. Tá? Ticket médio por parceiro, e traz aqui também o top parceiro aí da empresa. Então são alguns dados aqui do dashboard. Participação, a parte aqui de participação de custos, nesse caso, né, esse exemplo só tem honorários de terceiro, então 100% do custo foi para os honorários de terceiros. E também aqui das despesas fixas, traz um gráfico aqui para a gente ver aquela despesa que é mais relevante, a despesa menos relevante, aqui os seus valores e percentuais. Ok? Depois vem um bloco aqui de estrutura e risco, que faz uma leitura aqui, né, complementar aí do risco operacional, concentração comercial, eficiência de caixa que a empresa tem. O primeiro indicador aqui traz a margem de segurança, né? Então assim tem uma boa folga aí na empresa, acima do ponto de equilíbrio, tá? R$ 42.000, olhando a receita líquida, isso é 68% aí de folga. Tá? O quanto a empresa converte lucro em caixa, então olhando lá pela competência, o quanto deu de lucro, o quanto isso realmente virou como geração de caixa. Então nesse caso aqui a empresa tá deixando caixa em algum lugar, tá? Porque a conversão do lucro está menor do que a geração de caixa. Ciclo financeiro líquido, nesse caso aqui, infelizmente o exemplo aí não tinha, mas é a diferença entre o prazo médio de recebimento do cliente e o prazo médio de pagamento. Tá? Então aqui não foi possível calcular. Concentração de receita, a concentração de receita nos 5 maiores clientes da empresa.
Nesse caso só tem 5, então deu 100%, mas isso aqui também é um número importante, né, para a gente ver o quanto da nossa receita está concentrada em poucos clientes. Isso aqui é muito importante. E também as despesas fixas sobre a margem de contribuição, né? O quanto da margem de contribuição está sendo consumido para pagar as despesas fixas. Nesse caso, 61,8%, né? O restante vira lucro. Tá? Depois alguns gráficos aqui, sempre respeitando o período, né? Que a gente coloca lá. Coloquei 3 meses, vai trazer a evolução dos 3 meses, receita bruta, receita líquida, evolução de custo e margem, evolução da margem de contribuição, das despesas fixas, do resultado financeiro e do lucro líquido. Tá? Então, esse aqui é um dashboard aqui mais visual, né? Que traz que o empresário pode estar sempre olhando aqui mês a mês, olhando trimestralmente, bimestralmente, semestralmente, como for, anual, ter a visão do ano todo, como é que foi a sua evolução, né? Então vai poder olhar aqui no dashboard, tá bem? Até o próximo vídeo.